Olá, querido irmão e querida irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você uma vez mais, amém? Que bom ter o privilégio de voltar aqui e através desses pequenos áudios meditar na palavra do Senhor com você. Olha, nós estamos em uma jornada de leitura e meditação no livro de Atos e nós estamos estudando precisamente o capítulo 2. O último encontro nosso, nós vimos sobre a vinda do Espírito Santo e nós lemos Atos 2, 1 a 13. Hoje nós vamos continuar no capítulo, agora no segundo bloco de texto, que tem como título A Pregação de Pedro. E olha, Pedro nessa pregação, ele de maneira poderosa, guiado pelo Espírito Santo, ele traz muitas passagens das Escrituras para mostrar, para apontar Cristo às pessoas. E ele mostra de maneira muito forte o personagem central das Escrituras. Então a pregação de Pedro nesse texto é um exemplo de como nós, como pregadores, podemos pregar, sempre apontando para Cristo. E também a gente mesmo percebe, todos que leem Atos capítulo 2, verso 14 até o versículo 36, a gente percebe a importância do personagem central que é Jesus na vida de cada um de nós. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, então, se você ainda não abriu, em Atos 2, verso 14 a 36, que diz: Então Pedro se levantou junto com os 11 e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: Homens da Judeia, e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disso e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. Veja, amigo ouvinte, esse momento Pedro está corrigindo a percepção errada em que as pessoas ali no Pentecostes estavam tendo da manifestação do Espírito Santo, porque é dito no capítulo 2, no bloco anterior que nós já lemos, que os discípulos começaram a falar em outros idiomas, em outras línguas, e aqueles que não entendiam aquela língua por fazer parte de outro idioma, eles pensavam que era embriaguez. E Pedro começa a dizer que não, que será uma manifestação do Espírito Santo, conforme é predito na profecia do profeta Joel. E olha só o que diz o verso 17: E acontecerá nos últimos dias, aqui Pedro citando Joel capítulo 2, né? E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Veja, amigo ouvinte, esse texto, essa profecia, ela tem dupla aplicação. De forma primária, parcial, ela se cumpre no dia de Pentecostes, conforme Pedro está aplicando aqui. Mas conforme vamos lendo agora, nos próximos versos, principalmente no verso 19, verso 20 e 21, você vai perceber que ela também se aplica ao tempo final, aos dias finais que antecedem a volta de Jesus. Olha o que diz o verso 18: Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e embaixo da terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. Verso 20 vai mencionar aqui a abertura do 6º selo, lá de Apocalipse. Olha só: o sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Você percebe que agora a profecia começa a avançar para além de Pentecostes. Ela agora vai para o tempo final, antes do dia do Senhor, do glorioso dia do Senhor. E o verso 21 é dito: E acontecerá que todo aquele que invocar o meu nome, ou o nome do Senhor, será salvo. Verso 22: Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus, e agora ele aponta para o principal personagem, o personagem central das Escrituras. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem.
Verso 23. E a este entregue conforme o plano determinado e a presciência de Deus. Vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. Porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela, pela morte, né? Verso 25. Porque Davi fala a respeito dele, dizendo, olha Pedro agora utilizando as escrituras para falar de Cristo. E ele diz, abre aspas, eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita. Aqui ele está mencionando a fala do próprio Davi, né? Lá nos Salmos. Para que eu não seja abalado. Verso 26. Por isso o meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Verso 27. Porque não deixarás a minha alma na morte. A alma quer dizer corpo, viu, irmão? Não é um ser imaterial que sai de dentro do corpo, não. Isso não é bíblico. A alma é corpo. Ele diz aqui, porque não deixarás a minha alma, ou seja, o meu corpo, na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Será que essa fala do profeta Davi, ela é, irmãos, ela é direcionada para o próprio Davi? Será que Davi está falando de si próprio nessa fala? Vejamos a sequência de textos, de versículos. Verso 28. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Verso 29. Irmãos, permita-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Olha, presta atenção no que Pedro vai dizer. Ele, Davi, morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, proferiu-se a ressurreição de Cristo, e nem foi deixado na morte, nem ao seu corpo experimentou a corrupção. Amigos, ele está falando aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele está falando aqui da pessoa de Jesus, amém? Ele está falando da ressurreição de Jesus, que Jesus não ia ver a corrupção da morte, ou seja, não ia se decompor na sepultura, como acontece com os demais. Ele ia ser ressuscitado. O verso 32 diz: Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós fomos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Ele agora diz: olha, o Senhor Jesus foi ressuscitado, conforme foi profetizado por Davi. Jesus sentou-se à direita do Pai no céu, ele ressuscitou e foi para lá. E agora, conforme a promessa que ele fez, quando ele fosse, ele ia mandar um outro Consolador, conforme ele ensina em Atos capítulo 1. Ele agora está cumprindo a promessa, ele está mandando o Espírito Santo. E ao verso 34 é dito: porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-se à minha direita. Aqui está falando de Jesus. Davi estava falando de Jesus. E olha o texto, o verso 34: Davi não subiu aos céus. Amigo ouvinte, esse ensinamento de quando a pessoa morre e vai direto para o céu ou para o inferno, se caso for uma pessoa má, não é bíblico, não compactua com a verdade. A Bíblia está dizendo aqui, que Davi não subiu aos céus. E outro texto foi dito aqui anteriormente, que ele estava na sepultura. Aqui no verso 29, irmãos, permitam-me falar claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Davi está até nós até hoje, ele não subiu os céus. Esse ensinamento aí do corpo da pessoa que morreu já vai para o céu é mentiroso, está dormindo, é um estado de inconsciência. Essa é a verdade. O texto está falando aqui de Jesus, a ressurreição de Jesus. Olha o verso 35 e 36 para terminar. Até que eu ponha os seus inimigos por estrado aos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém, aleluia, glória a Deus.
Amigo ouvinte, nessa pregação de Pedro usa as Escrituras para apontar para o personagem central delas, que é Cristo. Amém? Nessa passagem, Pedro nos ensina que as Escrituras, por mais que pareça estar falando de outras pessoas, por mais que pareça que elas estão falando de outras pessoas na Bíblia, elas estão sempre apontando as verdades eternas para o Messias, para o Cristo ressuscitado, para o nosso Senhor da glória, Senhor e Salvador Jesus Cristo, que voltará em breve. Que essa pregação de Pedro possa atingir o nosso coração e nos fortalecer na certeza de que em breve Jesus voltará. Da mesma forma que ele morreu e ressuscitou, assim também será com relação à vinda dele. É garantida, ele voltará. Ore comigo nesse momento. Pai querido e eterno Deus, agradecemos pela mensagem, agradecemos pela verdade, porque quanto mais lemos a Bíblia, mais somos vacinados com relação ao erro, com relação à mentira. Derrama sobre nós o teu Espírito e nos torna pregadores do Evangelho. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Forte abraço, querido amigo ouvinte. Que Deus abençoe você e a sua casa. E até o próximo encontro. Em nome de Jesus. Amém.